Boa noite, galerinha. Uma noite abençoada, uma noite cheia de bênçãos e realizações. Agora há pouco cheguei da igreja e hoje a nossa rua aqui está muito agitada. Estou tentando gravar, é caminhão, é moto, é barulho, é cachorro. Que eu acho que hoje está muito difícil de gravar, mas vamos lá, tirando as brincadeiras, vamos lá nesse momento, é um momento onde o Pai Celestial está em sintonia conosco, que essa semana venha a ser uma semana abençoada, uma semana cheia de bênçãos, de realizações. Eu sei que muitos aí no final de semana tiveram final de semana entristecidos, angustiados, mas lembre-se que o Senhor Deus, Ele é o nosso Pai maior, é o nosso único amor, Ele é o consolador da nossa alma, Ele é quem nos resgata das dores da alma. Não há remédio a não ser o nosso Pai eterno. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele dá a vida nova para nós, Ele dá tudo novo. Muitas vezes as pessoas perguntam por que esse brilho nos olhos, por que essa alegria, por que não envelhece? Mas o Senhor Deus é quem faz isso conosco, quando nós nos entregamos a Ele. Então o Senhor lhe dá uma vida nova. Como é que eu vou permanecer aquela criatura antiga se o meu Deus já me fez nova, já me deu essa novidade de vida? Então que essa semana venha a ser uma semana tranquila, de muita paz. E mesmo se houver dores, coloque nas mãos do Senhor. Deixe Deus cuidar de você, deixe Deus cuidar da sua alma, deixe Deus cuidar da sua família, deixe Deus cuidar do seu esposo, deixe Deus cuidar da sua esposa. Lute por você para estar sempre na presença do Senhor. Peça para Deus nunca permitir que você saia da presença dEle, porque quando nós nos batizamos, nós enfrentamos muitas guerras, porque ali nós deixamos a velha criatura e nós tornamos uma nova criatura. E tenha certeza que o mal ele vai trabalhar dobrado para envergonhar muitas vezes você, envergonhar, tirando você da presença de Deus. E eu estou muito feliz, porque hoje eu recebi uma notícia que o sobrinho do meu esposo, ele foi batizado. E que lindo quando alguém sai desse mundão doido, um mundão de maldade, e você vê ali nas mãos do Senhor, sendo batizado, sendo lavado, restaurado para uma nova vida. Então eu peço neste momento que Deus, já com sua bondade e misericórdia, renove essa casa, essas vidas que estão ali. E Ele é o cabeça ele precisa estar firme na presença do Senhor. O homem, ele precisa estar firme com Deus para conduzir sua família, para que venha bênçãos sobre seu lar, para que venha tranquilidade e harmonia. Se o homem não está em paz, toda a casa também não está. E da mesma forma, se este homem não ama e não honra sua esposa, as orações dele não chegam aos céus. Vamos lá na palavra. Eu vou ler um trechinho aqui de Coríntios. Sejam meus imitadores, Paulo fala, como eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre têm lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhe transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça de toda mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, olha o que o Senhor vem dizer, vem falar para nós. Que o cabeça de todo homem é Cristo. Mas será que este homem ele está sendo realmente
aquilo que o Senhor disse? Será que ele está sendo ali o cabeça da sua casa? Ou está machucando, está ferindo? E muitas vezes quer ser amado, muitas vezes quer ser respeitado, mas não respeita, muitas vezes não honra a sua esposa, muitas vezes não dá honra a seus filhos. E como é que quer uma casa de paz? Paulo, ele lutava espiritualmente, mantendo a disciplina em todos os âmbitos de sua vida. E assim também nós temos que fazer. Nós temos que lutar contra a nossa carne todos os dias, para que nós venhamos ser melhores. Gente, eu tenho aprendido tanto nesses momentos que eu tenho falado da palavra, eu tenho aprendido tanto, porque como é que eu vou falar algo para vocês se eu não vivo? Eu tenho que viver primeiro para que eu venha falar. Eu tenho que primeiro alimentar-me para alimentar. Porque senão eu vou estar aqui só falando um monte de palavras, mas eu estarei mentindo diante do meu Deus. Então primeiro eu tenho que me corrigir, primeiro eu tenho que lutar contra a minha própria natureza, que é difícil, gente. Não é fácil a gente lutar com a gente mesmo. Paulo, ele se foi e não foi tirado o espinho da carne dele. O quanto Paulo lutou, mas o Senhor disse que só a fé já bastava. Paulo, ele ensinava. Paulo ensina de modo que não deis escândalo, para que a gente não seja aquele que escandalize, que venha escandalizar um irmão. Muitas vezes é no trânsito, a gente quer sobressair em cima de alguém, mas para quê? O que você ganha querendo se mostrar? O que você ganha querendo achar que você é melhor que o outro? Em que você ganha? Porque o Senhor, ele nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Mas de que forma eu tenho amado o meu próximo? De que forma eu tenho ensinado a palavra de Deus a alguém? Eu digo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu sou tão hipócrita que muitas vezes eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. E estou lá muitas vezes pregando, falando, lendo a Bíblia, fazendo um monte de anotações, mas eu não tenho cumprido com aquilo que o Senhor me pede. Nós temos que parar de muitas vezes sermos hipócritas, porque muitos que estão muitas vezes lá dentro da igreja são hipócritas. Falam de Deus, mas não o conhecem. Falam de amor, falam de perdão, mas não querem perdoar. Falam de honra, mas não querem honrar. Servir a Deus é se despir de todo orgulho, tirar toda a máscara que muitas vezes usamos para impressionar alguém. Mas nós não temos que impressionar ninguém. Nós temos apenas que cuidar de nós.
para que a gente não venha perder a nossa salvação. Seja uma boa esposa. Ame seu esposo. Ah, mas não merece. Ensine com amor, com sabedoria. Mas se você não consegue, entrega para Deus. Senhor, toma ele, Pai. Porque assim eu fiz com meu filho. Eu falei, Senhor, toma ele. Ele está lá. Antes de ser gerado no meu ventre, o Senhor já tinha escrito o nome dele no livro da vida. E o Senhor fez. Meus filhos são bênçãos de Deus. Mas eu não vou dizer para você que foi fácil. Porque foi de joelho. Porque foi lágrimas. Porque foi dores. Mas o Senhor me honrou. Porque foi no silêncio. No meu quarto. Aonde eu pedi. Foi na casa do meu pai, aonde eu chorei, para que todas as coisas estivessem no lugar. E não espere que a sua vida, ela será uma vida maravilhosa, se você não lutar pelos seus. Porque esse é o nosso trabalho nessa terra. Lutar e guerrear para não deixar que nenhuma alma se perca. Porque cada alma que você ganha é uma pedrinha na sua coroa. Uma ótima noite, uma noite abençoada, na presença desse Deus que nos dá tanta bondade, sabedoria, tanto amor. Ele que nos completa. Não tem bens materiais, nada que supra, que venha suprir essa alegria que nós temos dentro de nós. Aqueles que levam a palavra, levam vida e muita vida. Ótima noite.